Tá lá. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula de VGA. Dessa vez para falar do capítulo 15, o terceiro capítulo que a gente está estudando para essa P2, que vai até o 19. Então, a gente já viu o 13, já viu o 14. Vamos tentar matar hoje a primeira metade do capítulo 15. Depois a gente termina ele na sexta-feira, semana que vem, já vamos ver o capítulo 16. Tá certo? Então, o capítulo 15 é estudo do plano. Quer dizer, a ideia inicial aqui do capítulo seria estudar algumas equações do plano, tá? Cap 15, assim como a gente fez com a reta. Capítulo 15, estudo do plano. Então, quer dizer, voltando um pouquinho na questão da reta, do capítulo, no que foi no capítulo 14, né? Voltando um pouquinho, vamos colocar aqui. No CAP 14, o que a gente viu no CAP 14, no CAP anterior? Né? Reticências. No CAP 14, o que a gente viu? Que uma reta, ela tem uma equação vetorial. X igual, essa que a gente acabou de discutir no exercício 12, né? X igual a mais lambda V, tá certo? Onde lambda pertence a R, onde o ponto A é um ponto fixo pertencente à reta R, né? Supondo que o nome dessa reta aqui seja R, dois pontos. E, evidentemente, o vetor V é um vetor diretor, ele é um vetor fixo, não nulo, e que, muito importante, ele tem que ser paralelo à reta, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a equação vetorial. Todo mundo se lembra disso aqui no capítulo 14 e, além de se lembrar, compreendeu aqui o funcionamento dessa equação vetorial? Vamos ver a reação popular. Vamos ver se o pessoal está acompanhando essa aula. Boa noite, Laerte, Júlio Prigol e Yang. Então, tá lá. Então, essa é a equação vetorial da reta. Vou botar aqui entre parênteses embaixo. Equação vetorial da reta. Fecha parênteses. Mas, se a gente pegar e adicionar um sistema de coordenadas, se você tiver uma origem e mais uma base, é o sistema de coordenadas, O, E1, E2 e E3, aí você passa a ter o quê? Você passa a ter coordenadas. O que o sistema de coordenadas faz? Para que ele existe, vamos dizer assim? Para dar coordenadas para todos os vetores, que ele tem uma base, e para todos os pontos. Quer dizer, ele tem uma utilidade gigantesca. Então, eu estabelecendo aqui um sistema de coordenadas, então, eu posso reescrever essa equação vetorial como x, y, z são as coordenadas do ponto x, igual x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto A, mais lambda, vezes o vetor diretor ABC. ABC. Tá lá. E aí a gente abre essa equação num sisteminha. Como é que fica o sisteminha? O sisteminha fica assim, vamos escrever ele aqui bonitinho. X igual a x0 mais lambda A, x igual a x0 mais lambda A, y igual a y0 mais lambda B, e z igual a z0 mais lambda C. E como é que é o nome que a gente dá para isso aqui? São as equações paramétricas da reta. Paramétricas. E a gente também viu o seguinte, que quando o vetor diretor ele tem todas as coordenadas diferentes de zero, se A, B, C, as três coordenadas do vetor diretor, são diferentes de zero, quer dizer, se tiver num caso particular, né? Se você tiver ali num caso particular, onde o vetor não tem coordenada nula, o vetor diretor, então você pode escrever também a forma simétrica. Como que é a forma simétrica da equação da reta? X menos x0 sobre A, x menos x0 sobre A, igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Ponto final. Tá certo? Forma simétrica. Forma simétrica. Então, só lembrando isso aqui do capítulo 14, porque agora nós vamos entrar no plano. Isso aqui era tudo para reta, né? Capítulo 14.
Agora, voltando para o capítulo 15, estudo do plano, a gente vai ter que ver o que... Será que o plano tem uma equação vetorial para ele? Tem, já vamos ver logo de cara. Será que o plano tem as equações paramétricas para ele? Tem. Professor, Oi, pois não, pois não. posso fazer uma pergunta em relação às equações simétricas, mas é do capítulo anterior? Pode fazer, faz a pergunta. Eu sei que, por definição, não faz sentido alguma das componentes ser zero, mas, por exemplo, se o C fosse zero, eu poderia fazer só com A e B e dizer que a reta está no plano XY? Eu sei que não seria simétrico, mas eu poderia usar essa mesma forma para descobrir que a reta está no plano XY, ela só não teria componente Z. Se a coordenada C sei lá, C de cadeira, né? Essa terceira aqui, ela for zero, não significa que a reta está no plano XY, tá? A reta estar no plano XY, ó, aqui é o X, aqui é o Y, né? O XY seria o chão aqui, o piso. A reta estar... Uma reta, por exemplo, passando aqui nesse ponto, 1, ponto Z igual a 1, e vindo aqui, ó, paralela ao plano XY, paralela, sempre mantendo a mesma distância. Tipo, ela está voando, sobrevoando em cima do plano XY. Essa reta aqui, ela não está no plano XY. E, no entanto, a coordenada C do vetor diretor dela é 0. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, o fato da coordenada C do vetor diretor ser 0 não implica que a reta está no plano XY. Ela pode estar voando para cima ou lá para baixo. Pode estar também. Tá? Vai depender desse ponto aqui. Se aqui, por exemplo, for 0, 0, 0, aí ela está no plano XY. Tá? Não precisa ser 0, 0, 0 aqui também. Por exemplo. Né? Então, essa é a primeira coisa. Agora, que eu vou dividir em duas coisas, né, que você falou. A primeira foi essa. Então, veja bem aí o que você está falando. A outra é a seguinte. Que eu queria falar. Mas mesmo tendo C igual a 0, eu posso escrever uma forma simétrica só com esses dois primeiros termos, ignorando esse aqui, já que o C é 0? Olha, dá para você isolar o lambda nas duas primeiras aqui, igualá-los, e você vai ter isso aqui. Só que eu nunca vi o pessoal chamar isso aqui de forma simétrica. Seria só você isolando o lambda nas duas equações e igualando aqui, tá? Mas você vai perder informação sobre o Z. Isso aqui não está dizendo nada sobre o Z. Entendeu? Porque certamente os pontos dessa reta, todos os pontos dela têm coordenada Z. Mesmo ela tendo o vetor diretor, a terceira coordenada 0. Os pontos da reta não vão ser só XY. Eles vão ser X, Y, Z. E se você escrever só esses dois, só essa igualdade aqui, você só tem informação correta sobre o X e Y, mas não tem nenhuma informação sobre o Z. Então, uma coisa que não está falando de toda a reta, está falando só das coordenadas X e Y, não dá para chamar de uma equação da reta, porque e a Z? O que você tem para dizer sobre o Z? Né? Então, é o que eu posso te responder isso, tá certo? Não sei se ajudou. É isso mesmo, tá certo. Não, tá jóia. Então, vou voltar aqui, Rafael, né? Vou prosseguir aqui, Rafael. Então, agora, aqui no caso do plano, capítulo 15, será que tem equação vetorial? Tem, já vamos ver logo de cara. Será que tem as equações paramétricas? Sim, vamos ver. Porém, no plano aí, você estava me perguntando da forma simétrica. O plano não vai ter forma simétrica. Mesmo porque, você está vendo, ó, você lembra que a forma simétrica dependeu de isolar o lambda aqui nas três equações paramétricas da reta. Vamos ver como é que vão ficar as equações paramétricas do plano, para ver se dá para isolar lambda e fazer forma simétrica. Você vai ver que não vai dar. Porém, no lugar da forma simétrica, apesar de não ter forma simétrica, nós vamos ver que o plano tem a equação geral do plano. Equação geral do plano. E essa é muito útil, vai ser muito utilizada ao longo do curso nos demais capítulos, tá certo? E você não vai ficar com saudade de forma simétrica. Você vai ver, pô, essa equação geral do plano é legal pra caramba, tá certo? Mas primeiro vamos ver a equação vetorial e as equações paramétricas. Vamos lá. Então, capítulo 15, estudo do plano. Quer dizer, primeira coisa, se você quer saber a equação vetorial, paramétrica do plano, a primeira coisa que você precisa é de um plano. Tá? Então, primeira coisa, então vamos lá. Seja π um plano contido
no E3. Então, vamos lá. Seja π, seja um plano π contido no espaço, no E3. Tá certo? Ah, dá para fazer um desenho para representar esse plano? Dá. A gente costuma desenhar, representar os planos justamente assim, como ele fez aqui. Parece como se fosse o tampo de uma mesa, vamos dizer assim. Tá? Você pode imaginar como o tampo de uma mesa. Você pode imaginar como um tapete estendido no chão. Tá? Tem vários objetos que você pode imaginar como sugerindo a ideia de um plano geométrico. Tá? Uma folha, uma cartolina esticada em cima da mesa, né? Uma folha de sulfite apoiada em cima da mesa. A tela, por exemplo, a tela de uma TV tela plana, né? Ou a tela do notebook, ou a tela do celular. Então, um trecho da parede da sua casa, tá certo? Tudo isso pode representar um plano, tá legal? Então, seja um plano π. Seja um plano π contido no E3. Π é apenas o nome dele, é como alfa, beta, gama, não é π 3,14, não tem nada a ver, tá? Beleza. Seja π contido no E3 um plano. Escolha um ponto A que pertença a esse plano. Então, vamos marcar um ponto A aqui. Você vê que está lembrando bem aquela construção da reta, que a gente também pegava um ponto A, né? Seja o ponto A pertencente a esse plano π. Aqui. E considere dois vetores U e V, estão aqui na figura, para quem quiser ver, né? Dois vetores U e V, L e I, quer dizer, turma, aí pergunta para a classe. Lembrando do capítulo 5, lá que a gente já estudou. O que significa dizer que dois vetores são L e I? O que isso significa? Eles não são múltiplos, não? Eles não são múltiplos. As coordenadas de um não são múltiplas da do outro, mas também significa mais uma coisa também, serem L e I, dois vetores. Uma coisa geométrica, importante sobre eles. Quem vai falar? Vou escrever aqui. São paralelos, né? Eles não são paralelos. Se eles fossem paralelos, se eles fossem paralelos, seriam vetores LD. LD. Como eles são LI, então, no fundo ele está dizendo assim, pegue dois vetores não paralelos entre si, U e V, LI, mas paralelos ao plano. Então ele está querendo pegar, assim, dois vetores que não estão os dois na mesma direção, eles não são paralelos, mas os dois estão paralelos ao plano. Veja que é possível fazer isso. Eu posso pegar, por exemplo, um vetorzinho U para cá e um vetorzinho V para cá. Tá ótimo. Olha lá. Eles são LI, eles não estão na mesma direção, porém ambos estão paralelos ao plano. Tudo bem. Aí ele diz o seguinte, deixa eu escrever aqui, né? Sejam os vetores U e V, tais que, dois pontos, os dois são LI, o V, essa sequência desses dois vetores é LI, porém, o que não tem problema nenhum, U paralelo a π e V também paralelo a π, ok? Tá lá, desenho na figura. Aí ele diz o seguinte, que agora vem a essência do raciocínio aqui. É fácil ver que um ponto X vai pertencer ao plano se e somente se os três vetores a X, U e V forem LD. Tá? Primeira pergunta para a turma, o que significa três vetores serem LD? O que significa isso? Capítulo 5 de novo. Dois vetores LD são paralelos, dois vetores LI não são paralelos. Mas e no caso de três vetores? Os três estão no mesmo plano, né? Os três paralelos ao mesmo plano. Isso. Três vetores paralelos a um mesmo plano. Ou poderia pensar também que não cria um volumezinho, certo? Pensar o quê? Desculpa, não ouvi. Não cria um pequeno volume, mesmo todo torto, né? Aí eu usaria o produto misto, de repente. Sim, eu entendi o que você falou. Você pode pensar que pelo fato deles serem LD, eles estarem os três paralelos ao mesmo plano, eles não geram nenhum volume. Né? Eles só gerariam algum volume, calculado pelo produto misto, corretamente, você falou, só geraria algum volume se fossem LI. O que são três vetores LI? Eles não são paralelos ao mesmo plano.
Aí eles acabam formando aquele paralelepípedo que eu tinha desenhado lá na aula do capítulo 12, que é justamente o capítulo sobre produto misto. Perfeito. Então, só lembrando, 3 vetores LD são paralelos ao mesmo plano. Então, olha a frase que ele disse aqui. É fácil ver que um ponto X pertence ao plano sem somente C, os 3 vetores AX, U e V são LD. Quer dizer, os 3 são paralelos ao mesmo plano. No caso, paralelos a π. Tá certo? Então, vamos escrever isso aqui na lousa. Em primeiro lugar, vocês concordaram com essa frase? Vamos ver se o pessoal concordou, né? Ó, você pode colocar o ponto X voando aqui em cima. Você pode colocar o ponto X aqui no plano, você pode colocar o ponto X aqui para baixo do plano. O que vai acontecer se ele ficar voando ali em cima? A hora que você fizer o vetor AX, claro que você tem que visualizar 3D aqui, né? Nesse caso, o vetor AX junto com V, turma, eles ficaram assim, ó. Não sei se vocês estão vendo aí os meus dedos. Estou tentando fazer. Eles ficaram assim. Estão percebendo? Não sei se vocês estão percebendo aí. Eles não, ficaram LI. Não ficaram paralelos ao mesmo plano. Tá? Agora, e se você colocasse o ponto... Se você colocasse o ponto X aqui embaixo, o que iria acontecer? Mesma coisa. Você ia puxar aqui o vetor AX. Olha a conclusão. Olha o resultado aqui. Ó. AX indo para fora do plano. U e V paralelos ao plano. Quer dizer, os 3 vetores ficaram LI também. Não estão os 3 paralelos ao mesmo plano. Então, o único jeito que tem de os 3 vetores ficarem os 3 paralelos ao mesmo plano, e, portanto, LD, o único jeito é fazer o ponto X pertencer ao plano, colocar ele no plano, o ponto X. Aí o vetor, como o ponto A também já está no plano, o ponto X também está no plano, o vetor AX fica paralelo ao plano, U e V já eram paralelos ao plano, os 3 estão paralelos ao mesmo plano, então os 3 ficaram LD. Tá? Então vamos escrever assim, X, o ponto X pertencer ao plano π é equivalente, C e somente C, os vetores AX, U, V, formam uma sequência de 3 vetores, o quê? LD, turma. LD. Quer dizer, são os 3 paralelos ao mesmo plano. Tá certo? Bom, qualquer coisa vocês perguntam aí. Agora, o que significa 3 vetores LD? E que você sabe que 2 deles, no caso U e V, são LI. U e V é LI. Você tem que se lembrar, eu sei que vocês não, talvez vocês não vão se lembrar, mas se você voltar lá no capítulo 5, existe aqueles 3 corolários, não sei se vocês lembram lá do capítulo 5. Corolário 1, corolário 2, corolário 3. O 3 era o mais importante. Eram corolários da proposição 1. O 3 era o mais importante porque conectava com o capítulo 6, tinha a ver com base, com 3 vetores LI. Mas se você voltar um corolário no corolário 2 do capítulo 5, você vai ver lá, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, que é justamente a nossa situação. Olha lá, é justamente a nossa situação. Vou mostrar rapidinho aqui para os alunos, ó. Olha lá. Corolário 2. Se eu tenho 2 vetores U e V, LI, e quando eu adiciono um terceiro W, fica LD, é exatamente o nosso caso. Ó. Tenho 2 vetores LI, U e V, adicionei um terceiro AX, acrescentei um terceiro vetor AX, ficou LD. Os 2 que eram LI, agora junto com esse AX ficou LD, porque são os 3 paralelos ao mesmo plano. Aí o que ele diz? Então o W é combinação linear de U e V. Ou seja, existem alfa e beta, tais que W é igual a alfa U mais beta V. Então, vocês estão percebendo, turma? Sim ou não? Quem percebeu a conexão aí com o capítulo 5? Quero saber. Aê, valeu. Pelo menos um aluno. Vai lá. Vocês perceberam a conexão? Olha lá, tem um pessoal reagindo. Sim, professor. Valeu, Karen Karine. Então, o que acontece é o seguinte. Ah, tá. Os 3 são LD, mas U e V era LI. Então, isso, como a gente acabou de ver ali pelo corolário 2, isso equivale a dizer o seguinte, olha, então, existem, em vez de usar alfa e beta, ali no livro ele usa as letras lambda e mi, alguns falam mu, eu falo mi. Existe lambda e mi pertencentes
a R, tais que o AX vai ser igual, vai ser combinação linear de U e V. Então, vai ser lambda U mais mi V. Aí entra o CAP4. Você vê, a gente está falando do CAP5, de repente já começa a falar do CAP4 também. Então, o que o CAP4 faz a gente se lembrar aqui? Opa, consegui uma outra cor aqui, vamos ver se fica melhor. Não, ficou uma porcaria. Então, vou usar essa aqui mesmo. O CAP4, que também é ruim, ele diz o seguinte, que se o vetor PQ for igual a V, isso equivale a você, soma de ponto com vetor, é o CAP4. PQ igual a V equivale a você dizer o seguinte, primeiro ponto mais o vetor igual ao segundo ponto Q. Se você aplicar essa ideia do CAP4 aqui, no nosso desenvolvimento aqui do nosso raciocínio, aqui está escrito que a x é igual a um vetor. Lambda 1 mais μv é um vetor. Usando esse raciocínio aqui do CAP4, o que a gente pode escrever? Bom, isso equivale a dizer que o primeiro ponto, P, no caso aqui o primeiro ponto é o A, primeiro ponto A, é igual, primeiro ponto A é igual, não, igual não, primeiro ponto A mais o vetor que vem depois. Quem que é o vetor que vem depois? Lambda, no nosso caso aqui, lambda U mais μv é igual ao segundo ponto Q. Quem que é o segundo ponto? O X. Pronto. Você chegou na equação vetorial do plano. Então, a equação vetorial do plano vai ser X, só que eu vou escrever de lá para cá. X igual a A mais lambda U mais μv. Claro, com lambda e mi pertencente a reais. E a azão, aí é aquilo que eu tinha dito antes, né? O azão pertence a π, o u e v. Esses u e v também são chamados de vetores diretores do plano, né? Então, essa aqui, que eu vou até circular aqui, ela é a equação vetorial do plano. Tá? Alguns alunos vão observar, mas professor, engraçado, se a gente pegar só esse trecho aqui, né? Ela é igual à equação vetorial da reta. Sim, bem observado. Então, o que você está aprendendo aqui? Se eu pego a equação vetorial de uma reta e acrescento mais um vetor LI como o primeiro, que já tinha, eu saio numa equação vetorial do plano. Ah, professor, mas dá para ter até 3 vetores LI, se eu acrescentar mais um. Se eu fizer x igual a mais lambda u, equação vetorial da reta. Acrescento um outro vetor LI, mi, v, vira a equação do plano. E se eu acrescentar mais um θw e o VW são LI, aí seria uma equação do espaço. Olha que interessante. Você vai pegar todos os pontos. É uma equação do E3 isso aqui. É o E3. O E3 como um todo. X, qualquer ponto X do E3 vai ser um ponto que é como se fosse uma origem, A, mais lambda U, mais μv, mais θw. Claro, para dar o E3, esse U, VW tem que ser LI. Senão, se for LD, ele vai continuar dando reto ao plano. Né? LI. Então, quer dizer, você está vendo aqui uma continuidade das equações. X igual a A mais lambda U, reta. X igual a A mais lambda U mais μv, U e V, LI, plano. E se, aqui no livro não aparece, né, mas eu sempre falo para os alunos, se você colocar lambda 1 mais μv mais θw, e os três são LI, é uma equação vetorial do E3 como um todo. Você vai pegar todos os pontos do espaço, tá certo? Mas isso aqui é só para mexer um pouco com a mente dos alunos. A gente não vai fazer isso aqui. O que eu queria chamar a atenção aqui embaixo é o seguinte. Deixa eu apagar aqui rapidamente, né? O que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Não esquecer que U, V são LI e ambos são paralelos ao plano. Ou seja, U e V são chamados de vetores diretores
do plano π, tá? Vetores diretores de π, do plano π. Não vai esquecer disso. Então, essa é a ideia da equação vetorial. Assim como a equação vetorial da reta, né, o autor tinha chamado a atenção para o fato de que ela não é única, que você pode, por uma mesma reta, ter várias equações vetoriais diferentes. Ixi, está cheio de insetinho aqui, eu estou ferrado aqui na aula de hoje. O autor tinha chamado a atenção que para a mesma, no capítulo 14 da reta, né, tinha chamado a atenção que para a mesma reta eu posso ter várias equações vetoriais diferentes. Eu também chamo a atenção aqui que para o mesmo plano você pode ter várias equações vetoriais diferentes. Basta você mudar o ponto A para um ponto B, ou mudar, em vez de pegar esses dois vetores aqui, U e V, o cara resolve pegar os vetores, sei lá, ele resolve pegar os vetores, esses aqui, ó, por exemplo, esse e esse. Eles são LI e são paralelos ao plano. Então, são vetores diretores diferentes de U e V, que também podem funcionar como para escrever uma equação vetorial do plano. Tá? Então, eu também chamo atenção para o fato de que a equação vetorial do plano não é única. Tá certo? Não é única. Vamos ver o que ele fala. Vamos voltar para o livro aqui e ver o que ele fala. Beleza, x igual a mais lambda u mais μv. Em outras palavras, dados lambda mi pertencem, dados dois números reais, lambda mi, tipo 2 e 3, você coloca aqui, faz as contas, vai dar um ponto x do plano. Tá? Por outro lado, para todo x ponto x do plano, existem dois números lambda e mi, que faz a equação ficar correta. O lado direito vai dar igual aquele ponto x do plano que você colocou ali. Tá? O plano π é, portanto, o lugar geométrico dos pontos do E3 que obedecem a essa equação vetorial. Ela se chama equação vetorial de π. Tá? Bom, observação simples aqui, né? Às vezes, lembra, turma, em geometria, todo mundo já ouviu falar, né? Duas retas determinam uma... Não, peraí, deixa eu responder o Laertes. Professor, o senhor colocou o V paralelo a V ali no final, não seria π? Sim, eu errei. É paralelo a π aqui, desculpa. Paralelo a π, você tem razão, desculpa. Paralelo a π. Tá? Mas o que eu estava dizendo ali da observação, Laertes, é o seguinte. Muita gente diz o seguinte, ó, por dois pontos determinam uma reta. Né? 2 pontos determinam uma reta. Tá? Tá. Mas 3 pontos determinam um plano, contanto que eles não sejam 3 pontos colineares, né? Então, às vezes, no exercício que você está lá trabalhando, resolvendo, em vez do cara dar vetor diretor, ele fala, não, seja o plano π que passa pelos pontos A, B e C, e te dá 3 pontos, e não tem vetor diretor. Então, o cara tem que imaginar assim, né? Um ponto A, um ponto B, um ponto C, e aí está aqui o plano passando por esses 3 pontos. O plano contém esses 3 pontos. Ah, mas isso é sempre possível? Sim. Da mesma maneira que é sempre possível, por 2 pontos, passar uma reta. É sempre possível, por 3 pontos não colineares, você passar um plano, e aquele plano vai ser único. Não tem outro plano que contém esses 3 pontos. Ô, professor. Certo? Fala, pois não. Tem como eu saber quando os 3 pontos são colineares ou não? O jeito mais fácil seria, você faz o vetor AB, como que a gente faz o vetor AB? Coordenadas de B menos coordenadas de A. Faz o vetor AC, como que você faz o vetor AC? Coordenadas de C menos coordenadas de A. E verifica se eles são... Quem é que vai falar a palavrinha mágica agora? Você viu a pergunta dela. Oi, como é que é? Paralelo. Se eles são LI, exatamente. Se os dois vetores ficaram LI, esse vetor AB e AC, isso significa que os 3 pontos são não colineares. Se os dois vetores ficaram LD, paralelos, múltiplos um do outro, significa que os 3 pontos são colineares. Claro que dá para você passar um plano ali, contendo os 3 pontos colineares. Só que esse plano não vai ser único. Aí, com 3 pontos colineares, você tem infinitos planos possíveis. Quando eu digo 3 pontos não colineares, 3 pontos que formam um triângulo, aí o plano é único. Só existe um único plano π
que passa aqui por esses 3 pontos, tá? Agora, professor, como que eu vou escrever a equação vetorial dele se eu tenho só 3 pontos, não tem vetor diretor? Usa isso aqui, ó. Usa o AB para fazer o papel do vetor U, usa o AC, justamente pelos pontos não ser colineares, os vetores são L e I, e aí você pode escrever a equação vetorial dele assim, x igual a B ou C, você pode pegar qualquer um dos 3 pontos que você quiser, porque os 3 pertencem ao plano. O plano passa pelos 3, mais lambda vezes U, que seria, no caso aqui, o AB. Aí, se eu pegar BA, tá certo também. BA é tão vetor diretor desse plano quanto AB. Pode pegar, inclusive, o BC, que eu nem desenhei aqui. O BC também é válido. Olha a pop-up aí, gente. Olha lá. X igual a mais lambda AB mais mi vezes AC. Pronto. Ou CA também. Equação vetorial desse plano aqui. É isso que é essa observação que ele está falando. Mas vamos seguir adiante. Aí, fez até a figurinha ali, parecida com a minha. Tá? Os vetores U e V são chamados de vetores diretores do plano. Já falei isso. Agora sim, tomemos agora um sistema de coordenadas. Porque tudo que falei até agora do plano não envolveu o sistema de coordenadas. Vamos colocar coordenada nessa brincadeira aqui. Suponha agora um sistema de coordenadas O, E1, E2, E3. Olha lá. Bom, então essa equação vetorial aqui do plano, x igual a A mais lambda U mais mi V, ela vai passar a ter, você vai poder colocar, por exemplo, o ponto X, ele passa a ter coordenadas x, y, z. O ponto A passa a ter coordenadas x0, y0, z0. O vetor U, MNP, por exemplo. Coloca 3 letras aí, MNP. O vetor V, RST, RST. E, evidentemente, você pode somar isso tudo aqui. Vai ficar x, y, z, igual, primeira coordenada, x0, mais lambda m, mais mi r, vírgula. Segunda coordenada, y0, mais lambda n, mais mi t. Terceira coordenada, não, perdão, mi s. Mi s. Terceira coordenada, z0, mais lambda p, mais mi t. Agora sim. Fechou. Se esse XYZ é igual a esse ponto que está aqui na direita, com essas coordenadas que eu acabei de somar, então significa que o X tem que ser igual a isso, o Y tem que ser igual a isso, e o Z tem que ser igual a isso. E aí vão surgir um sisteminha com 3 equações. Como é que ficaria esse sisteminha com 3 equações? Ali acabou o espaço, vou ter que escrever aqui para cima. Ficaria, vamos escrever em amarelo. Primeira equação, x igual a x0 mais lambda m mais mi r. Segunda equação, y igual a y0 mais lambda n mais mi s. Terceira equação, z igual z0 mais lambda p mais mi t. O que são essas equações que eu acabei de escrever? Equações paramétricas. Só que agora de quem? Do plano. Equações paramétricas do plano, tá aí. Ok? Aí você vê por que não tem forma simétrica. Quer dizer, a forma simétrica aqui fica difícil, porque eu teria que isolar lambda e mi. Como é que vai dar um negócio desse? Né? E outra coisa, lambda, mesmo que eu isolasse, lambda não precisa ser igual a mi. Né? Lembra que lambda, mi pertencem a R, mas não são números reais. Por exemplo, você pode pegar lambda menos 1 e mi igual a 3. Então, não tem sentido aqui você ir buscar uma forma simétrica do plano. Tá? Porém, como vocês acabaram de ver aqui comigo, normalmente o plano tem
equação vetorial e equações paramétricas, sem problema nenhum. Tá certo? Lembra, na aula passada eu tinha feito um exercício com vocês, meio de cabeça, assim, não sei se vocês se lembram, onde eu perguntei para vocês, a gente estava vendo a equação da reta, né? E eu perguntei assim, quais são as equações vetorial e paramétricas dos eixos coordenados? Vocês lembram que a gente fez essa atividade? Quem se lembra disso aí, sim ou não? Aí eu perguntaria para vocês agora o seguinte, quem são as equações paramétricas, vetoriais e paramétricas dos planos coordenados? Vocês se lembram dos planos coordenados? Quando a gente tem um sistema de coordenadas, aqui é um eixo X, aqui está um eixo Y, e aqui está um eixo Z. Tá lá. E aqui tá, esse aqui é o Z, e aqui é a origem. Ó, quem são os planos coordenados? Você tem esse plano aqui do chão. Esse plano aqui do chão é quem? Ele é o plano XY, certo? Plano ou OXY. E você tem também o plano, por exemplo, aqui dessa parede aqui, ó. Essa parede de pé aqui, que contém o eixo X e o eixo Z. Ele seria o plano OXZ. E você tem uma parede aqui contendo o plano Y e o Z, que seria o plano OYZ. Como é que seriam as equações vetoriais? Vamos ver se vocês concordam comigo. Por exemplo, o plano OXY no chão, OXY, 2 pontos, seria X igual, aí eu tenho que pegar um ponto A. Que ponto A que eu posso pegar aqui para o plano OXY? Acho que ninguém está ligando o que eu estou falando. A origem. Origem, exatamente, 0, 0, 0. E quem que eu posso pegar como vetores diretores? Vamos ver agora. I, J. Se você imaginar que aqui, por exemplo, é o vetor I, e aqui é o vetor J, muito bom. E aqui é o vetor K, né? Aqui é o vetor K. Ou E1, E2, E3, tanto faz. Tá? Você pode escrever tranquilamente. Lambda I mais... Quer dizer, vamos escrever melhor isso aqui. Ficaria assim, né? Não, peraí. Meu Deus, olha o desastre aqui. Tá. Melhor eu apagar com a borracha. Olha aqui. Ficaria x igual O mais lambda I mais mi J. Agora, se você for colocar coordenadas, ficaria x igual 0, 0, 0, mais lambda vezes 1, 0, 0. Agora vamos voltar para aquela discussão? Não, né? Vocês já sabem que, mesmo que fosse um, fosse outro, o primeiro vetor da base aqui seria 1, 0, 0. Mais mi 0, 1, 0. Tá lá. Ok? Agora, se você for abrir as paramétricas amarelinhas ali, como é que ficaria? Primeira equação, x igual a 0 mais lambda vezes 1 mais mi vezes 0. X igual a lambda. Seria essa primeira equação aqui. E a segunda equação, y igual a quanto? 0 mais lambda vezes 0 mais mi vezes 1. 0 mais mi. Y igual a mi. E a terceira equação, z igual 0 mais 0 mais 0. Z igual a 0. Você acabou de formar as equações paramétricas do plano OXY. Tá? Vou deixar como atividade para vocês, já que ficou registrado aqui na lousa, né? Façam as duas equações para OYZ, plano YZ, e OXZ, plano XZ. Tenho certeza que vocês conseguem, tá? Vocês entenderam isso aí que eu falei, turmas? XY, XZ, YZ. XY, plano coordenado seria... Aí, Rafael, cuidado que faltou o ponto aqui, hein? X igual O mais lambda I mais mi J, tá? Bom, todo mundo entendeu. Então, vamos voltar para o livro ali. Vamos voltar para o livro. O que diz ali no livro? Tomei o sistema de coordenada e tal, escreveu aqui as equações vetoriais
as equações paramétricas do plano π, tudo isso eu fiz na lousa com vocês, aqui o passo a passo, né? Supõe agora que seja dado um sistema linear. Essa frase dele aqui é interessante para a gente parar para pensar um pouco, que é o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, se você der um sistema como esse, tá? Com os vetores, aqui no caso ele chamou de ABC um vetor e MNP outro. Eu chamei de MNP RST, mas era a mesma. Com dois vetores, L e I, então, se você fixar um sistema de coordenadas, vai sair um plano dessas equações. Existe um plano tendo as equações 2, que é 2, são essas equações aqui, como equações paramétricas. É o plano que passa pelo ponto x0, y0, z0, e é paralelo a esses dois vetores. É claro que se você fixar outro sistema de coordenadas, as mesmas equações podem desenhar um outro plano no papel, ou na tela do computador. Tá? Então, a gente tinha visto isso no caso da reta também, né? Então, quer dizer, eu lembro, ó, se você voltar ali no capítulo 14, ele falou a mesma coisa no caso da reta. Eu chamei a atenção de vocês. Cadê o desenho? Aqui, né? Não, aqui. Ele pegou equações paramétricas da reta e falou, ó, num sistema de coordenadas, essas equações paramétricas aqui desenham essa reta, R. Nesse outro sistema de coordenadas diferente desse, as mesmas equações paramétricas desenham uma outra reta. Então, é só um alerta ali teórico, né, para os alunos e para quem estiver lendo o livro, que as equações paramétricas, elas dependem de um sistema de coordenadas. Então, dado esse sistema de equações paramétricas e um sistema de coordenadas, aí surge um plano. Você mudou o sistema de coordenadas, muda o plano. O plano muda de posição, muda de inclinação, ele vai alterando, tá? Bom, a mesma coisa aqui, se ele der três, lembra que eu tinha falado dos 3 pontos? Se der um ponto A, B, C, mesma coisa, você pode pegar o ponto AB, o vetor AB para fazer o papel do vetor diretor U. Como é que você vai calcular o vetor AB? Cap 13, coordenadas de B menos coordenadas de A. X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. E você pode pegar o vetor AC para fazer o papel de vetor diretor V. Pronto, colocou as coordenadas aqui e fechou as equações paramétricas. Agora, lembra sempre de uma coisa, não precisa ser AB e AC, pode ser também BA e CA. Pode ser BC e CA. Tá? Você tem várias possibilidades aí, né? 6 possibilidades. Bom, aqui tem os exercícios resolvidos bem tranquilinhos que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Deem uma lida, é importante para vocês entenderem os exercícios que eu estou passando para a prova. É bom dar uma praticada nos outros exercícios, é claro, né? Não precisa nem falar isso. Vai direto no exercício que eu vou passar. Agora, aqui nos propostos, eu queria chamar a atenção de vocês para esses 2 primeiros exercícios propostos aqui, eu queria discutir com vocês, porque eles parecem ser bem interessantes. Olha só, para a gente acostumar com a ideia de equação vetorial e paramétrica do plano. Tá? Exercício 1, vamos ver, eu faço 3 itens aqui, porque o C e D são muito parecidos, então vamos fazer ABC. E o exercício 2, eu vou pegar o item D para discutir com vocês. Depois vocês fazem os outros, tá? Então, olha só. Mas antes de ir para 1, vamos fazer o 2. Então, exercício proposto, acho que é mais interessante do que os resolvidos. E depois de eu ter discutido esses exercícios com vocês, eu vou deixar 2 exercícios para a prova. Tá? Dessa listinha aí que ele está passando agora. Tá? Bom, antes vamos discutir o exercício 1 e 2. Então, olha lá, presta atenção. Exercício 1. Da página, só para depois o aluno se localizar, né? Página 144. Página 144. Ele diz o seguinte, quer dizer, antes de entrar nos itens, ele diz o seguinte, escreva equações vetorial e paramétricas para os planos descritos abaixo. Quer dizer, todo plano aqui que ele está descrevendo, ele quer equação vetorial e paramétrica. Repare que ele ainda não começou a falar da equação geral do plano. Que eu vou, logo depois desse exercício, eu vou explicar para vocês como é que é a equação geral. Você vai ver só que legal. Por enquanto, é só equação vetorial, equação paramétrica. Então, vamos ver aqui.
Item A. Item A é um plano que passa pelos pontos A igual a 1, 1, 0, B igual a 1, menos 1, menos 1. Então, esses pontos, no item A, eles pertencem ao plano π. O plano π passa por eles. Mas você tem também o vetor V, que ele diz aqui, 2, 1, 0, que é um vetor paralelo ao plano. Então, o vetor 2, 1, 0 é paralelo ao plano. Ó, 10 segundos para resolver isso aqui. Como é que a gente poderia resolver essa questão? Equações vetoriais e paramétricas. Alguém fala para mim. Nada, silêncio. É isso aí. Olha lá. Calcular AB. Aê, boa ideia. Por que eu vou calcular o AB? O que é interessante aqui calcular o AB? Outra coisa, Vitor, como que calcula AB? Vamos ver se você se lembra. Como que calcula AB, Vitor? B menos A, tá certo? Então vai ficar 1 menos 1, que é 0, 1 menos 1, que é 0, menos 1, que é menos 2, e menos 1, menos 0, que é menos 1. Aí olha o que o Vitor falou, ele falou um negócio legal aqui, e ver se ele é LI em relação ao vetor V. Por que ele falou isso? Coordenadas de B menos coordenadas de A. Tá certo, Vitor, parabéns, o Rafael já tinha falado antes, mas você também acertou. Por que você falou ali que tem que ver se ele é LI em relação ao vetor V? Justamente para ver se esses dois juntos podem ser os vetores diretores do plano. Porque, é claro, o plano está aqui, né? A nossa situação está assim, ele está imaginando um plano π, e passa por esses dois pontos, então você vai ter aqui o ponto A e o ponto B, então é claro que esse vetor AB vai ser paralelo ao plano π, não tem como ele não ser, porque os dois pontos estão lá, tá? AB, vou até escrever aqui, esse vetor AB, com certeza, ele é paralelo ao plano π. Porém, agora a questão é a seguinte, será que ele é... Esse vetor V, no enunciado, está dito que ele é paralelo ao π. O vetor V está aqui. Só que será que o vetor V é assim? E se o vetor V, de repente, for assim? Bem paralelinho ao AB. Aí não dá para pegar os dois como vetor diretor. A gente tem que torcer para o vetor V ser mais ou menos assim, né? Aí é legal. E quem é que pode me garantir que o vetor V é assim? Quem pode explicar isso para mim? O que a gente vai visualizar? O que a gente vai verificar? Produto escalar? Não, não precisa fazer isso. Não. Se um é múltiplo do outro, bem mais fácil, né? A gente percebe que, como AB não é múltiplo, de V, então isso implica que AB, V são LI. Então você pode escrever a equação vetorial do plano com eles. Vai ficar x igual... Ah, qual ponto que eu pego? A ou B? Tanto faz. Pode pegar qualquer um dos dois. Mais lambda AB mais mi V. Se você quiser colocar as coordenadas, vai ficar x igual 1, 1, 0, mais lambda vezes... Ah, tem uma coisa interessante aqui, Vitor. Deu 0, menos 2, menos 1. Eu sou obrigado a usar 0, menos 2, menos 1, eu posso pegar o oposto dele, tirar os sinais de menos. Você entendeu? Posso tirar o sinal de menos para facilitar. E se eu tiver que fazer conta depois no exercício? É melhor não ter que ficar arrastando o sinal de menos para errar a conta, né? Por que eu posso tirar o sinal de menos? Porque se eu tirar o sinal de menos, ou seja, se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, é como se eu estivesse pegando esse vetor aqui, ó. Dá na mesma. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse vetorzinho aqui, ó. Qualquer um dos dois está valendo, sim ou não?
Posso deixar 0, 2, 1, pode. Não, peraí, 0, 2, 1? É sim, 0, 2, 1. Olha lá, a Caroline está falando que não entendeu. Caroline, se você simplesmente tirar o sinal de menos, ele continua sendo um vetor LI com o outro. Que nem eu fiz aqui, ó. Esse aqui seria o V, esse aqui, que eu estou tentando desenhar aqui e não estou conseguindo, aqui, ó. Seria o menos V, se você deixar 0, 2, 1, dá na mesma. Os dois podem ser utilizados. Cadê a Caroline? Não atrapalha em nada, desde que seja um LI. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, agora, não atrapalha e pode ajudar, né? Porque vamos supor que você está num exercício que depois, que nem vai começar agora no capítulo 15, 16 em diante, que tem que fazer conta depois com os vetores diretores. Fazer produto escalar, por exemplo, fazer produto vetorial, determinante, IJK. Aí, quanto menos sinal de menos, melhor. Quanto mais sinalzinho de menos ficar espalhado para todo lado, mais complicado fica fazer a conta, né? Então, às vezes, simplifica. Você, quer dizer, eu posso escrever assim, ó, x vai ser a equação do plano do mesmo jeito. X igual a 1, 1, 0, mais... Não que seja obrigado, pode, né? 0, 2, 1, mais... Eu, às vezes, quando tem essas coisas assim que facilita, eu sou fã delas, sabe? E as equações paramétricas? Muito simples. Só o cara escrever aqui x igual, y igual, z igual. Aqui como é que vai ficar a primeira? 1 mais lambda vezes 0 mais mi vezes 2. 1 mais 2mi. Como é que vai ficar a segunda? 1 mais lambda vezes 2 mais mi vezes 1. 1 mais 2 lambda mais mi. Como que vai ficar a terceira? Z igual 0 mais lambda vezes 1 mais Z igual a lambda. Ok? Todo mundo entendeu esse item? Vamos dar uma discutida no item B. Como é que é o item B? Vamos dar uma olhada ali. Ok. Item B. O plano π passa por A e B, passa por esses dois pontos, e é paralelo ao segmento CD. Ah, tranquilo, né? Tranquilo. O que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Você tem um plano π que passa pelos pontos A e B. Está aqui o ponto, digamos, daqui está A, aqui está B, e ele é paralelo, olha lá, ele é paralelo ao segmento CD. Então, imagina que você tem aqui um segmento, hein, capítulo 1, aula 1, aqui assim, ó, para baixo do plano, por exemplo. O plano está paralelo ao segmento. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, A, B pertencem a π, quer dizer, o plano passa nesses pontos, e π paralelo ao segmento CD. E aí, como é que eu escrevo a equação desse plano? Vamos ver o pessoal. Ok, mesma coisa, basta substituir o vetor V por CD e fazer tudo igual. Exatamente, vou só deixar escrito, já matou. X igual a A, mais, aí você pode pegar, por exemplo, um AB aqui para ser um vetor diretor, e você pode pegar aqui, ó, fazer paralelo aqui a ele, ó, pode pegar aqui um vetor CD. Para ser outro, então vai ficar x igual a mais lambda AB, seria o vetor U, mais mi CD, seria o vetor V, se você quiser chamar de U e V. E fechou. Aí eu deixo para você escrever depois as coordenadas e fazer as equações paramétricas, tá? Que é muito fácil. Vamos pegar o C aqui para ganhar tempo. Vamos ver se o pessoal entendeu. Todo mundo entendeu? Fazer o item C. 3 pontos. 3 pontos. Tranquilo, né? O que a gente pode escrever aqui no item C? Vamos ver. Vamos ver quem vai me orientar aí. X igual a quanto? Dá uma olhada. X igual a quanto? Vetorial, escrever vetorial. Criam-se dois vetores, A, B e A, C. Ou, por exemplo, B, C e BA. Eu posso fazer assim, ó. Só para contrariar um pouco aqui, ó. X igual a B mais alfa BC mais beta
BA. Então, eu posso escrever uma equação vetorial assim, x igual... Quem que são as coordenadas de B? 2, 1, menos 1. Se bem que era mais fácil pegar o A, em 1, 0, 1, não tem sinal de menos. Aqui o melhor mesmo é pegar o A. Eu fui meio burro aqui. A. Porque você viu que são os números mais fáceis que tem que fazer conta, né? Sempre facilita, turma. Não fica fazendo coisa para complicar. 1, 0, 1 mais alfa. Quem que seria o vetor BC? Coordenadas de C menos B. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 0 menos menos 1 dá 1. Mais beta vezes BA. Quem que é BA? A menos B. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Ih, turma. Ah, não, tá. Já ficou LI. Pensei que ia ficar LD. Aí ferrou. Estou fazendo o vetor BA, então é A menos B. 1 menos menos 1. 1 mais 1, que é 2. Então, você pode também escrever assim, para tirar os sinais de menos, x é igual a 1, 0, 1, mais alfa vezes 1, 2, menos 1, mais beta vezes 1, 1, menos 2. Pronto, escrevi a equação vetorial. Depois vocês escrevam aí as paramétricas, tá? Vamos discutir aqui o exercício 2. Olha só que interessante. O exercício 2 é o seguinte, ó, verifique se um plano dado por uma equação, π1, é igual ao outro plano dado pela outra equação. Nos seguintes casos, ele dá 4 itens. Antes da gente começar a fazer, vamos, que nem eu fiz com o exercício 12, quando eu estava discutindo com vocês no começo da aula, né? O que eu fiz com o exercício 12? Eu falei para vocês, antes de mais nada, quais são as possibilidades, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou gravar esse exercício num vídeo separado aqui, eu até tinha que ter interrompido